Olá, estamos de volta. Pera. Deixa eu começar o vídeo hoje. Tá bom, vai lá. O que eu ia falar mesmo? Começa o vídeo. Você não tem um comecinho de vídeo tipo Hello everyone? Não, sei o que lá. Não? Pode inventar. Então deixa eu... Vou inventar um. Vai lá. What's up? Hoje nós vamos falar sobre DRE. O que é uma DRE? DRE é aquele negócio que os casais fazem. Não. É uma DR. É, mas não. Não? Não. O que é uma DRE? Lê aqui o que é uma DRE. DRE é um demonstrativo de resultado de uma empresa. Calma aí. Não é isso? Lê aqui. O que é uma DRE? Demonstração do resultado do exercício da empresa. Uma DRE, então, Calma como aí. o nome já diz, é uma Ah, demonstração do resultado da empresa. Do exercício da empresa. Olha só. O que o Google nos fala? Não é uma DR? A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido, devendo ter alterações em um exercício através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. Traduzindo, é o demonstrativo do exercício. Tá, vamos lá. DRE é bastante importante. 2 vídeos atrás eu falei sobre a questão de você verificar a rentabilidade da sua empresa. Um vídeo atrás a gente falou pra você sobre calcular o seu custo. E nessa história de calcular o seu preço, no caso, nessa história de calcular seu preço é importante você calcular o seu custo. E como é que você calcula o seu custo? Fazendo a famosa DRE. A DRE é coisa que eu não sabia. Alguns vídeos atrás também eu falei pra você sobre modalidade de empresas. Nessas modalidades de empresa, começa como MEI. A gente começou como MEI. Quando você é MEI, você não é obrigado a apresentar uma DRE mensal e no final anual. Você não precisa disso, pelo menos até ano passado. As leis mudaram um pouco, não sei como é que tá agora. Mas... Agora o negócio é sensacional, né? Vai aparecer bem aqui, ó. Não, aqui. Um número da lei aí, que eu acho que na verdade não vai aparecer. Não, Mas tem uma lei aí agora que tá dizendo que é obrigatório. A lei de 2007, tá? Uma lei de 2007 que diz que todas as empresas, incluindo as empresas Simples Nacional, tem que ser obrigatório a DRE, né? Exceto o MEI. Exceto MEI, é isso que eu tô falando. É de 2007, não é tão recente assim já. Pô, o exceto mais de 10 MEI. anos. Como eu disse, exceto MEI. Aí, mas a gente desenquadrou como MEI ano passado, a gente passou agora a ser empresário individual. Então a gente tem que apresentar, isso eu não sabia. Toda empresa, exceto o MEI, é obrigado a apresentar a DRE mensal. Então você tem que fazer isso. Geralmente... Que burra, dá zero pra ela. Você não sabe até hoje. Eu sei! Geralmente... Acabei de falar aqui da lei que vai aparecer aqui, ó, 2007. Geralmente é o contador que vai fazer pra você, não é você que vai fazer. Mas é muito importante você saber fazer. Principalmente se você está indo na fase de projeto, de planejamento. Isso aqui vai ajudar você a planejar a sua empresa. Mas é muito importante você saber, apesar de geralmente é o seu contador que vai fazer isso, você vai até prestar todas as informações pra ele, é ele que vai organizar isso. Mas é importantíssimo você saber fazer. Inclusive se você, sei lá, já puder ajudar ele, tem sistemas que já fazem pra você, então se você só inserir todas as despesas, eles já vão organizar, nem precisa passar pro contador pra ele fazer isso. E outra coisa, você precisa saber ler um DRE quando o seu contador te apresentar ele, você precisa entender o que tá passando. Então, seguinte, o Simon também até hoje, ele não sabe ler e fazer uma DRE. Até hoje ele não parou pra aprender isso, então ele vai aprender junto com vocês. Olha só que coisa legal. Ela tá mentindo, tá? Sim. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu escrevi no caderninho aqui. Não sei se vai aparecer, eu vou esconder o Simon e botar por aqui. Aí vocês vão ver aqui do lado os tópicos, os itens que vocês vão preencher. Pega uma folha de papel, pega um caderno e faz um rascunho aí. Faz igual eu fiz aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Escreve no início da linha, faz 2 colunas. Uma para o item e a outra para o valor. Então vamos lá, a gente vai começar pelas receitas. Isso lembrando que isso é mensal, todo mês você tem que preencher esse DRE. Então vamos lá, o primeiro item são as receitas. Aí você coloca lá as receitas que vão vir das vendas e as receitas que vão vir de serviços. Vamos supor que a sua empresa faça os 2. Se não tiver, você só deixa em branco. Aí você coloca, a gente coloca a data, né, para não se perder, e o valor. Vamos fazer aqui uma simulação, vamos fingir que a gente tem uma lojinha, sei lá, uma papelaria. Simples, e vamos calcular nosso DRE de uma papelaria. Acho que só que se eu te falar uma coisa a respeito da DRE, que ela é um documento, né,
E é anual, né? Ela corresponde a 12 meses. Só uma coisa. Mas você faz mês a mês. Sim, mas aí você vai separado, sim. Mas, tipo, existe DRE do ano tal. Sim. DRE do ano tal. No final do ano junto. Não é tipo assim, vou fazer uma DRE agora, tá pronto. Não, você tem que ter dados de um ano ali, né? 12 meses. Como eu disse, você vai preenchendo mês a mês. Não, é isso aí, só tô... Segue, aí no final do ano e tal, fica publicado como documento da empresa. É esse documento que vai avaliar quanto sua empresa está lucrando, quanto sua empresa está crescendo e quanto sua empresa vale, no final das contas, isso lá na frente. Por isso você tem que fazer isso. Isso aqui é o registro da empresa. E também é muito importante para caso você queira, vamos dizer assim, investidores e tal, apresentar como é que está a sua empresa, as pessoas vão ler aquilo e olhar, a empresa está indo bem, a empresa está indo mal, a empresa está boa aqui, está ruim ali e tal, enfim. É esse documento que vai poder avaliar a saúde da sua empresa. Então, voltando lá, vamos lá. Primeira linha, você vai escrever receitas e vamos começar só pelos valores. Depois você coloca a data também quando você for preenchendo. Aqui no nosso a gente vai fazer bem simples, só para você poder aprender mesmo. Então, a gente vai começar lá no primeiro item. Como a gente tem uma papelaria aqui, como que fazendo nossa posição, sim, claro. A gente não presta serviço em papelaria. Nossa papelaria só vende itens. Tá? A gente não faz serviços aqui, não. Por exemplo, Xerox, não. Aqui não tem Xerox, não. Nem embrulha para presente. Não embrulha para presente, não. Aqui é só vendas mesmo. Mas vamos supor que no mês de janeiro, aí você vai descrevendo lá todas as vendinhas que você vai fazendo, você vai colocando item lá. Geralmente quando você emite nota fiscal já fica no sistema, todas as notas fiscais você vai emitindo, tudo que você vai ganhando de venda. Mas aqui, bem resumidão, vamos supor que a nossa papelaria vendeu R$50 mil no mês de janeiro, que é o mês das aulas, tá bombando aí em janeiro. Aí não teve serviços, então não lucrou nada com serviços, então o total de receita é aquilo que entra, tá? Tudo que entra na empresa, no caixa, é chamado de receita. O nosso total de receita foi de R$50 mil em janeiro. Beleza. Agora vamos para os custos variáveis. Qual a diferença de custo para despesa? Simon. Ou sabe tudo? Despesa, você tem lá as suas contas lá, né? Pra você pagar lá, que são fixas, né? E as despesas elas vão mudar de acordo aí com sua produção, daquele dia ali e tal. Olha só, a diferença entre custo e despesa é o seguinte. Custo é tudo que está diretamente relacionado à sua atividade. Tudo que você vai gastar que vai influenciar diretamente na sua atividade é o custo. Por exemplo, compra de matéria-prima, compra de produto para você revender e tudo mais. Isso tudo é custo. Compra de embalagem, tudo que vai diretamente na sua atividade fim. Despesa é aquilo que não necessariamente você vai lucrar com aquilo, mas é aquilo que vai ajudar a manter a sua empresa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei conta de energia, comissão de vendas, aqui eu coloquei, no caso das despesas variáveis, porque vai variar de acordo com o faturamento, eu coloquei os impostos também. Então, isso tudo é aquilo que varia, é aquilo que vai ajudar a sua empresa a manter, a existir. Mas aí a gente tem primeiro os nossos custos e despesas variáveis. Por que variáveis? Porque isso aqui vai variar de acordo com o nosso faturamento. A gente tem certas despesas que não variam com o faturamento, como por exemplo o aluguel. Você pode faturar R$0 ou R$50 mil no mês, seu aluguel vai permanecer a mesma coisa. Mas tem outros custos e despesas que vão variar de acordo com o seu faturamento. Por exemplo, matéria-prima. Se você tem uma fábrica que fabrica alguma coisa, ela vai variar de acordo com o seu faturamento. Quanto mais você produz, mais você compra matéria-prima, quanto menos você compra. Como a nossa papelaria não fabrica nada, a gente não vai gastar nada com matéria-prima. Mas a gente gasta com estoque. Como esse foi um mês de muitas vendas, a gente gastou bastante com estoque. Vamos supor que a gente gastou R$20 mil com estoque na papelaria nesse mês. Com compra de coisas para revender. Compramos cadernos. R$20 mil com cadernos para revender esse mês. Embalagens, no caso, sacolas plásticas para os clientes levarem esses cadernos para casa também. Quanto mais eu vendo, mais eu preciso de embalagem. Então é um custo que vai variar de acordo com a minha receita. Essas embalagens a gente gastou o quê? R$100 em sacola? Olha o cachorro. Esqueci o cachorro. Então a gente gastou R$100 com sacolas esse mês. Essas são os nossos custos variáveis que afetam diretamente a nossa atividade fim. Agora as despesas variáveis. A gente teve aqui, por exemplo, comissão de vendas. A comissão dos vendedores vai variar de acordo com o tanto que eles vendem. Se eles vendem pouco, eles podem ganhar talvez até nenhuma comissão. Mas se eles vendem
muito, eles vão ganhar maior comissão. Então, esse mês, eu gastei R$1.500 com comissão de vendas. Isso aqui são todos valores reais, Eu tá? nunca tive papelaria, tá? Eu não sei o que eu estou falando, mas Se você pensa em ter uma papelaria, já pode copiar. Eu já não 50 sei mil. se a minha papelaria vai ser rentável. A gente vai descobrir agora aqui se eu vou poder ter uma papelaria, tá? Vamos lá. Ah, isso aqui é tudo ao vivo, tá lá, não tem nada aqui, ó. Não, é tudo na chutando hora. da cabeça na No hora. final a gente vai somar tudo e vai ver se bate a conta. E eu sou uma pessoa verdadeira. Aí, impostos. Eu também não sei como funciona o sistema de impostos de uma papelaria. Como é comércio, tem lá, se eu tô no Simples, tem lá a faixa de imposto que eu vou pagar. Eu vou fazer um vídeo sobre Simples, sobre todas as taxas de imposto, vai vir ainda. Mas vamos supor que eu pago, sei lá, 5%, é mais ou menos por aí, em cima de 50 mil, dá o quê? 250 ou 2.500? Oi? 5% acima de 50 mil. 50 mil. Aí você arranca um zero dele, fica quanto? Fica 5 mil. Aí você divide por 2, aí fica quanto? R$2.500. R$2.500. Olha só como Supondo que seja 5% de imposto que eu vou pagar por mês, lembrando que o imposto você paga em cima do faturamento, tá? O total bruto, não é lucro, é total bruto. E ele também vai variar, né? 5% do faturamento, então eu vou pagar R$2.500 de imposto nesse mês que eu faturei R$2.500. Aí depois você vai lá todas as despesas que você sabe que você tem para manter o seu negócio operando, mas que é variável, que não é fixo todo mês. Você vai lá e você descreve todinho, tudo que você conseguir lembrar, tudo que você conseguir pensar, se você ainda não tem o seu negócio, tudo que aquilo que você conseguir imaginar que você vai ter de gasto, coloca lá. Aí no final você coloca o total, soma o total de quanto que deu essas despesas. No nosso caso aqui, deu 20 mil, mais 100 reais, 20 mil, mais 1.500, mais 2.500. 160, 600... 24 nossa, mil. eu falei 100 1.600 reais. Isso não existe. Então, o total dos gastos variáveis entre custos e despesas vai dar R$24.100. Beleza. Agora aqui a gente vai calcular a nossa margem de contribuição. Você coloca uma linha embaixo, você escreve margem de contribuição. O que isso significa? Calma, que ela vai ser importante mais pra frente. Como que você calcula a margem de contribuição? É pra igreja, verdade? Você pega lá o total das receitas, vamos chamar de variável número 1, total das receitas, lá em cima, e você diminui o total dos gastos variáveis, tá? Aí você vai ter o valor aqui que é a margem de contribuição. Então, no nosso caso, a gente vai ter 50 mil da nossa receita, menos R$24.100, que é os nossos gastos variáveis. A gente tem aqui o valor de R$25.900. Quer dizer, depois a gente tirar todos os nossos custos variáveis, sobrou R$25.900 para a gente pagar as nossas despesas fixas. Agora vamos lá. O que é as nossas despesas fixas que a gente gasta todo mês? Primeiro vem aqui material administrativo, que isso é uma coisa que você vai gastar independente, você precisa operar. Todo dia você precisa abrir a porta do seu estabelecimento, os funcionários chegam, eles precisam funcionar daquele jeito. Então todo dia eles vão precisar de caneta para escrever, eles vão precisar de grampo, papel. Então vamos supor que por mês você gasta o quê? R$50 com material administrativo. Tô sendo bem econômico. Tá sendo bem chutado, assim. Não tem nem ideia. Energia elétrica. Vamos supor que você tem que ter um ar-condicionado, né? Você vai gastar aí talvez uns R$300 de energia elétrica. Eu colocaria pelo menos uns R$500. Que é só uma lojinha. Não, uma papelaria, De dia, né? talvez nem tem lâmpada. Tem lâmpadazinha, uma lâmpadazinha econômica, um ar-condicionadozinho bem econômico. Vou botar uns R$300, uma papelaria pequena. R$300 de energia elétrica. Então, Água. Você não vai gastar muito com água, você só tem um banheiro, taxa mínima. taxa mínima. R$50 de água, nem isso. Aluguel. Vai variar, né? Acho que um ponto Seu razoável, ponto você não vai gastar menos que R$1.000 de aluguel, talvez? Não, R$1.000 é bem pouco, hein? Mas vai lá, eu tô bota sendo R$1.000 generosa. aí, vai lá. Tô sendo bem econômico. Nossa, ficou, a luz aumentou do nada, meu Deus. É o sol. Contador. Contador, taxa base, taxa mínima, uns R$500 por aí. Então vamos supor que, vou botar aqui uns R$500. Caraca, tem que estar muito estourado pra ter uma chance. De contador. Internet, você vai precisar de internet para rodar o seu sistema, você precisa de internet em qualquer negócio.
Então vamos lá, uns 100 reais de internet, que tá difícil. Será que você acha 100 reais de internet é difícil, hein? Não, 100 reais acho. Funcionários, vamos supor que você tem 2 funcionários. Então você gasta, vamos supor, 2 mil reais em cada um, se você tem 2 funcionários, todo mês você vai gastar, vamos supor, 4 mil reais com funcionários todo mês. Você tem só um salário mínimo? Mas aí tem os encargos, né? Jesus Cristo. Aí você também tem o seu Prolabore. Você também precisa receber o seu Prolabore. Aí, eu não sei se você sabe, mas geralmente... Muito incomodando essa luz. Imagina quem tá assistindo, esse coitado. sol, dá uma mexida aí. Calma aí, por vocês, hein? Eita! Pro outro lado. Aí, melhorou. Assim. É porque o sol saiu aqui atrás, aí estourou tudo. Vamos lá, chegamos atrás. Aí o seu Prolabore. Geralmente, isso que você quer resolver, quanto que você vai receber de Prolabore todo mês? É o seu salário. 5 mil. Geralmente, o que os donos de empresa, o que se é praxe de fazer? É o cara botar um salário mínimo de Prolabore. Independente se a sua empresa é uma empresa gigante ou se é uma pequena papelaria, você coloca um salário mínimo de Prolabore. Esse é o seu salário. E outra coisa, não é só o salário mínimo que você vai tirar pra você, não. Em cima desse salário mínimo que você está tirando, você também vai pagar INSS e imposto de renda já recolhido na fonte. Então, se você quiser se dar 5 mil reais de Prolabore, a sua empresa também vai ter que arcar com INSS para 5 mil reais, na taxa equivalente, e vai ser retido na fonte o imposto de renda equivalente. Então, geralmente o que se faz é, se coloca um Prolabore de um salário mínimo, e você deixa espaço para o lucro. Aí o que sobrar de lucro, você recebe. E, isso é no próximo capítulo, mas eu vou sussurrar bem baixinho aqui. Imposto sobre receita, sobre distribuição de lucro de empresa é mais barato do que imposto de renda. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então vamos lá. Isso aqui é só um pequeno incentivo para você não desistir da sua empresa. Então vamos supor assim que também você tem um Prolabore e que você vai gastar aí uns 2 mil reais também com você. Então é como se você tivesse 3 funcionários trabalhando na sua papelaria, o que é suficiente. Agora você vai lá na linha de baixo, aí você coloca de novo todos os gastos fixos que você sabe que você tem com a sua empresa. Você tem outras coisas que você consegue pensar? Você gasta segurança na rua, você paga lá o rapaz. Você gasta condomínio, talvez você não pague segurança, mas talvez você pague instalação de câmera de segurança. Enfim, qualquer coisa que você pague todo mês, que seja um custo fixo que você tenha, que você gasta todo mês. Tem também, por exemplo, o sistema que você usa, enfim, várias coisas que talvez a gente está deixando de lado aqui. Tem coisa que você faz, sei lá, manutenção de alguma coisa, manutenção de ar-condicionado, vamos supor, cada 6 meses, sei lá, cada 3 meses, não sei quanto tempo que é. Tem que ir lá o cara lá e tal, independente do que aconteça, você vai ter aquele custo. Como é que eu faço? Se eu gasto cada 6 meses, eu pago instalação de ar-condicionado, como é que eu coloco isso no meu DRE? De custo fixo. DRE vai pra... Você pode, se você quiser distribuir, porque dá pra distribuir por cada mês, assim, dar uma média de tanto, eu acho. Você tem 2 opções. Coloca ou o custo você naquele pega, mês, você tem a DRE anual. Isso. Não, é só em março que eu vou ter o negócio. Em março você coloca, em fevereiro você não tem. Exatamente. Bem, outra coisa variável... do jeito que é, né? Exatamente. Às vezes uma máquina quebrou, eu precisei pagar a manutenção dessa máquina. Vai lá nas despesas variáveis daquele mês. Ou, enfim. Sim, porque não é previsto, ela quebrou, é diferente, não é reparo. Aliás, é reparo, não é preventivo, não é uma manutenção programada. Você faz todo mês. Ou se você faz manutenção todo mês, você coloca aqui nas suas despesas fixas. Ou por trimestre, ou por semestre, enfim, mas é programado. E por que não tem custo fixo? Justamente porque o custo varia com a sua produção. Sempre varia com a sua produção, então o custo sempre é variável. Você não tem custo fixo, que você tem todo mês, independente de quanto você produz, quanto você vende. Eu tô aqui me relutando pra pensar em um custo que poderia ser fixo. Não existe. Se você achar um custo que seja fixo, coloca aí nos comentários, a gente vai debater se existe custo. Existe custo variável? Não variável, fixo? Vamos lá. Aí o segredo de um bom planejamento de um negócio, de você poder descobrir se seu negócio é viável ou não antes de fazer, na etapa de planejamento, é tentar colocar aqui no papel, tentar pintar um quadro bem realístico, o mais realístico possível. Quanto mais você gastos você conseguir destrinchar, quanto mais reais
os custos que você está colocando aqui eles puderem ser, mais acurado e preciso vai ser o seu resultado, mais chances de sucesso você vai ter. Melhor vai ser o seu planejamento. Então o desafio aqui é realmente sentar com calma, tentar imaginar, prever todos os custos e gastos que você vai ter para tentar acertar em cheio na sua conta. E não adianta mentir para você, tá? Os números não mentem. Você está querendo colocar aqui R$1.000 de salário, chega lá na frente você tem que pagar encargos, não é isso que você vai gastar, você vai ter um custo maior e aí você vai acabar se ferrando. Então seja realista, coloque os números verdadeiros mesmo. Então vamos agora somar aqui o que deu aqui no nosso papelaria. R$50 mais 300, mais 50, mais 1.000, mais 600, mais 4.000, mais 2.000. Então aqui deu 8.000 de gastos fixos. Beleza. Agora, nós temos o... Então, aí beleza, você colocou lá no final da linha, somou todos os seus gastos fixos e coloca lá no final total. Agora, você coloca outra linha, a gente vai calcular o nosso lucro operacional. O que é o lucro operacional? É a nossa receita menos os gastos variáveis, menos os gastos fixos. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem aqui o total de... a gente já tem a nossa margem de contribuição, né? Que é o faturamento menos os gastos variáveis. Então a gente vai pegar a margem de contribuição, que no nosso caso deu R$25.900, menos o nosso total de gastos fixos, que está dando R$8.000. Então o nosso lucro operacional, que é basicamente o nosso lucro do nosso negócio, está dando R$17.900. Pra caramba. Tá bom, hein? Vamos abrir uma papelaria? Coisa pra caramba, hein? Eu acho que amanhã eu vou abrir uma papelaria. Bom, ó, eu sempre quis abrir uma papelaria. Adoro papelaria. Beleza. Então, aí agora vamos calcular. Agora você tem como calcular qual é a rentabilidade do seu negócio depois que você fez isso. Olha só que fácil, olha só que coisa simples. Como é que eu calculo a rentabilidade? Você vê você tem um faturamento de 50.000 e você tem um lucro operacional de 17.000. Quantos por cento isso é de 50.000? Na cabeça eu não sei fazer não. 50.000. Pô, mas não é difícil não, hein? É só você dobrar os 17.900. 17.900 vezes 100% dividido por 50.000. Então a nossa papelaria está dando uma rentabilidade não, quase mais de 35,8%. A nossa papelariazinha, olha só. Tá acontecendo isso, a gente não sabe, tá? Mas geralmente isso, o comércio é pra pode isso. ser, não, é bem possível, mas... Claro que aqui a gente tá falando de janeiro, né? Janeiro é um mês que vende bastante. Com certeza a gente não colocou todos os custos certos ali. Enfim, a gente não sabe. Enfim, beleza. Agora vamos lá. Agora a gente vai descobrir o nosso ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Vamos lá. Coração. Esse é o pulo do gato. Beleza, você calcula, você tem o seu lucro lá de 30%, você sabe todos os seus custos, você compra um caderno por R$10, você aplica, você coloca lá um percentual que é o seu custo de operação e você coloca também 30% que é a sua margem de lucro e você vende o caderno. Então, em tese, se você vender todas as suas mercadorias, você vai pagar as suas contas e ainda ter 35% de lucro. Mas, você vende todas as suas mercadorias todos os meses? Não vende. Ainda bem, né? Não, ainda bem não. Se você vendesse, daria tudo certo, mas né? ia zerar e você ia ficar sem nada. Aí você de novo no mês seguinte, compra tudo de novo, vende de novo, tem 30% de lucro de novo, olha que maravilha. Não pode deixar zerar o estoque. Só que o que acontece? Não é assim, você não vende todos os seus produtos todos os meses para poder pagar todas as suas contas e ainda ter 30% de lucro todos os meses. Então o que acontece, na verdade? Você tem... Olha só, a gente está dando aqui, entre custos variáveis e custos fixos, a gente está dando já uns R$32.000, 24.100 mais 8.000. Quer dizer, a gente tem um custo de R$32.000 para operar. De gasto fixo, de despesa fixa, eu tenho R$8.000. Quer dizer, eu preciso vender pelo menos um montante de R$8.000 todos os meses para pagar as minhas despesas fixas, sem falar dos meus variáveis, né? Porque eu tive que comprar a mercadoria que eu estou vendendo.
para poder pagar só as minhas mercadorias fixas e não ter lucro ainda estou no prejuízo. Então, qual é o valor que eu tenho que vender todo mês para pagar todas as minhas despesas fixas e os meus gastos variáveis relativos àquela venda? Entenderam? Ficou claro? Ficou claríssimo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque você tem que pagar gastos fixos com uma coisa que é variável. Cada mês está vendendo uma coisa diferente. Então, se você vender pouco aquele mês, por mais que aquele seu caderno tenha um lucro, você compre por X e venda por X mais alguma coisa, você pode ter prejuízo, porque os seus custos fixos continuam fixos. Exatamente. Então, se você vender só R$1.000 no mês, você não pagou, mesmo que você aplique uma margem de 100%, mas se você só vender R$1.000 em produtos naquele mês, você vai ficar no prejuízo, porque você ainda não pagou nem as suas despesas fixas. Quem dirá o custo do caderno que você está vendendo, quem dirá ter lucro. Então, todo negócio você precisa saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Quer dizer, qual é o mínimo que você precisa vender, considerando o custo de compra daquela matéria-prima, mais a sua despesa fixa, para você poder pagar tudo isso, para você poder ficar no 0 a 0. A partir daqui, você tem lucro. Quer dizer, todo mês você tem que saber que você não pode vender menos do que isso aqui. Porque se você vender menos do que isso aqui, você está no prejuízo. E aí seu negócio está comendo dinheiro, você vai precisar viver de empréstimo, isso não é sustentável. Então você tem que trabalhar para sempre ficar acima do seu ponto de equilíbrio. Claro que no começo, qualquer empresa é difícil, até você alcançar o seu ponto de equilíbrio é um trabalho, por isso que empresa nova, ela consome muito dinheiro, ela é difícil e tudo mais, mas a partir de um determinado ponto, você tem que ser capaz de passar desse ponto de equilíbrio e não cair para trás. Isso aí também mostra, mais uma vez, a importância do seu fluxo de caixa saudável, né? Exatamente. Se acontecer algum mês que você ficou ali no 0 a 0, um pouquinho abaixo, você não precisa se desesperar tanto, só que você tem que correr atrás de vender mais no mês que vem. Exatamente, porque muitos negócios eles são sazonais. Você realmente tem meses que você vai vender abaixo do seu ponto de equilíbrio e não tem jeito. Não tem nada que você possa fazer, mas tem meses que você vai passar isso. Então por isso que você precisa ter um fluxo de caixa para poder bancar esses prejuízos nas épocas que você tem vendas ruins. No Brasil também, por exemplo, a gente sofre muito com enchente, alagamento, greve de polícia, não sei o que, coisas absurdas que acontecem só aqui, que causam transtorno, prejuízo no comércio que você não tem como prever. Então, o que você vai fazer numa situação dessa? Você vai fechar? Você tem que se preparar para isso, né? Então, por isso você precisa ter um caixa grande para poder, né, passar por esses problemas. Se tivesse terremoto, furacão, tsunami, ia ser uma loucura, hein? Pois é, Deus me livre. Já é suficiente que a gente tem. Então, como é que a gente descobre o ponto de equilíbrio? Agora, vamos lá. Você pega o total dos gastos fixos que a gente estava lá, que a gente calculou, né? Os gastos fixos. Nosso deu R$8.000. Você divide pela margem de contribuição. Lembra da margem de contribuição? Margem de contribuição a gente diminuiu a receita total menos os gastos variáveis. Então a gente divide os gastos fixos pela margem de contribuição, que no nosso caso deu R$25.900, e você multiplica isso pelo faturamento, que no nosso caso deu R$50.000. Então a gente sabe que no nosso caso, o nosso ponto de equilíbrio aqui é R$15.444 e 1 centavo. Então eu preciso faturar todo mês R$15.500 para poder pagar o custo desse material que eu estou vendendo, mais todos os meus gastos fixos, e ficar no 0 a 0, não lucrar nada, mas pelo menos estou pagando a minha operação. Faturando 50, tá bem acima, né? Isso. Aí, beleza, se eu faturar deu 35% de lucro. todo mês 15 mil, eu estou pagando as contas, mas eu não estou lucrando. Aí depois disso vem a minha distribuição. Como eu estou muito acima do meu ponto de equilíbrio, eu paguei todas as minhas contas e sobrou dinheiro, agora eu venho aqui e defino quantos por cento que eu vou distribuir para cada sócio, ou, né, para quantos sócios você tiver, ou só para você mesmo, se você for muito dono. Geralmente também as empresas elas não distribuem 100% do lucro, porque justamente se você pegar tudo que sobrar e você botar no seu bolso, não sobra nada para a empresa para poder ter o caixa dela, não para poder reinvestir, para poder, né, para poder crescer. É em cima desse lucro que você vai montar o caixa da empresa. Então geralmente deixa 50% do lucro no caixa, que o caixa vai ficar lá paradinho, você coloca ele numa renda
fixa, geralmente o CDI, junto atrelado à sua conta no banco já, fica rendendo algum dinheirinho ali, fica ali trabalhando, mas fica acessível, né? Geralmente você consegue retirar no dia seguinte, que tem algum rendimento um pouquinho melhor que a poupança, mas você deixa ele lá parado. Aquilo lá é para emergência, para sua empresa usar quando ela precisar. E os outros 50%, aí sim você distribui, você pode pegar para você e tudo mais. E aí volta aquela história do Prolabore. Se você se der um Prolabore de um salário mínimo, aquele salário mínimo está garantido todos os meses dentro das despesas da empresa. Aquilo está calculado dentro dos 15 mil reais, que é o meu custo de operação todo mês. Então o seu salário mínimo está garantido todo mês. O que sobrou é o seu lucro. Se todo mês a sua empresa está dando lucro, aí todo mês você vai também embolsar aquele lucrinho lá seu. E aí você vai vivendo feliz. Nosso lucro aí foi 35,8%, em cima de 50 mil, né? E isso aí dá o quê? Dá um lucro bom. Deu R$17.900 de lucro. 17 mil. Se você é sozinho, quase 18 mil reais, você embolsou 9 mil reais, você distribuiu 50%. 9 mil ficou no caixa da empresa e 9 mil está no seu bolso. Olha só que maravilha. Mais o salário mínimo lá, seu INSS está pago. Você não tem imposto, assim... Aí você não sabe, vamos supor, janeiro, aí em fevereiro chega lá um cara e assalta sua papelaria. Levou 5 mil em dinheiro. Exatamente. Você tem 9 mil ali para te resguardar. Exatamente. Porque pode ser que aconteça. Exatamente. Cuidado. Então, DRE é basicamente isso. Agora aqui também, já é outro assunto, você também, com base nesse DRE, você sabendo que os seus gastos fixos são 8 mil reais, você também tem como calcular qual caixa que eu preciso, geralmente. Geralmente as pessoas falam assim que você precisa de 3 meses um valor referente a 3 meses de operação da sua empresa guardado no banco como caixa para você poder, né, ter uma empresa saudável. Não que você vai ficar parado 3 meses. Isso é difícil de acontecer, uma empresa parar por 3 meses. Realmente não acontece, não é tão simples. A gente parou por 5 semanas, mas foi um caso extremo, né? A Samarco parou? A Samarco está parada há muitos anos, né, realmente? Então não acontece. Pois é raro, mas pode acontecer. Mas não é necessariamente porque você vai parar, mas às vezes acontece isso, sua loja é assaltada, te leva todo o seu estoque que você vai fazer. Pois é. Né? Então você precisa ter capital para poder arcar com uma situação como essa. Então... O próprio alagamento. Se você mora em Vila Velha, se o seu ponto é em Vila Velha, às vezes a água pode subir até a cintura, e aí? Pois é, o resto do Brasil não conhece Vila Velha, mas Vila Velha é um lugar isso aqui não é capixaba não, né? YouTube tá no mundo inteiro, né? Meu Deus do céu, é verdade. Bom, pois é. Aí, por exemplo, se você sabe que seu ponto de equilíbrio é 15 mil reais, aí na sua cidade onde alaga, é tipo isso. Multiplica por 3, dá 45 mil reais, arredonda para 50 e sabe que você tem que ter 50 mil reais em caixa para poder manter o seu negócio funcionando de forma saudável. Quando você chegar em 50 mil, você também não precisa, você pode começar a distribuir uma porção maior do seu lucro, você não precisa mais deixar 50% do lucro na empresa, porque a não ser que você queira de fato expandir, montar uma papelaria maior, comprar um ponto próprio, a não ser que você queira fazer esse tipo de investimento. Mas se não, se você está tranquilo ali, você pode aumentar a sua distribuição do dinheirinho que você coloca no seu bolso. É isso aí. Acabou? É isso aí. Acabou. E se você é capixaba, dá um like nesse vídeo. Se você não é capixaba, dá um like nesse vídeo. E comente também. Comenta aqui embaixo, você sabe fazer DRE, você já fez DRE da sua empresa, não sabe como começar, não aguenta pensar em fazer tanto número, tá com preguiça de começar, comenta aqui embaixo, você vai ter que começar a fazer isso. Já fez o planejamento da sua empresa, tá fazendo agora, tá com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Nos comments. E não esquece de se inscrever, porque a gente vai fazer cada vez mais vídeos sobre explicando os detalhes, né, de como você planeja, como você organiza uma empresa. Que triste, a gente tem que dizer tchau. Eu sou tão triste que eu tenho que seguir essa câmera e ficar à vontade na minha casa. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.